Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já me apresentei no grupo, né? Mas vamos aqui mais uma vez como é de protocolo. Então, eu sou Igor Souza Duol, sou neuropsicólogo, psicomotricista e nossa disciplina aqui é dificuldades de aprendizagem na infância, ok? No grupo me perguntaram se teria como deixar a aula gravada, então por isso vou fazer aqui essa videoaula e deixar disponível para vocês junto com os slides, tá bom? Então vamos lá, galera. Para a gente entender o que é uma dificuldade de aprendizagem, vamos ter que diferenciar aqui dificuldade de aprendizagem de transtornos de aprendizagem. Olhem bem, essa pergunta aí atormenta várias pessoas, inclusive confunde até profissionais. Então, existe uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, tá bom? Sobre distúrbio de aprendizagem, é a mesma coisa do que transtorno de aprendizagem. O que vai diferenciar aí é apenas a nomenclatura. Tá certo? Então vamos lá, vamos diferenciar aqui, ó. Então, gente, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente quer dizer que é uma condição passageira, tá bom? Associa esse nome aí, passageira, que acontece quando influências do mundo externo dificultam o processo de aprendizagem. Ou seja, questões emocionais podem desenvolver dificuldades de aprendizagem, tá certo? Por exemplo, uma separação entre os pais pode ter uma alteração emocional na criança, né? Pode se sentir triste, isolada, rejeitada, né? Isso. E a partir daí desenvolver dificuldades de aprendizagem, né? O rendimento escolar pode vir a cair, tá certo? Outra coisa, problemas familiares, uma família que briga muito, discute muito na frente das crianças, pode ser também que desenvolva a partir daí uma dificuldade de aprendizagem, ok? Uma alimentação inadequada, crianças com desnutrição, por exemplo, podem também ter dificuldades de aprendizagem, né? Não é só problemas na parte física, não. Na parte da aprendizagem, do ensino-aprendizagem, pode vir também a ser prejudicada. Outra coisa, um ambiente desfavorável. Então, tem até estudos falando que famílias com baixa renda, famílias que ficam à margem da sociedade, que convivem com a pobreza assim, extrema, o índice de dificuldade de aprendizagem é muito maior, tá bom? Outra coisa também, a escolaridade da mãe influencia muito. Então, por exemplo, uma mãe que não foi à escola, o seu filho também tem mais chance de ter dificuldade de aprendizagem. Tá certo, gente? Deu para ficar claro? Então, diferente dos transtornos de aprendizagem, né, não se refere a dificuldades específicas. É apenas um sintoma que existe um déficit de aprendizagem. Então, fazendo aqui a diferença, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem ou distúrbio de aprendizagem, né, é uma condição neurológica, né, de origem neurobiológica, que afeta a aprendizagem e o processamento de informações de forma permanente. Então, olha só essa divisão aí, ó. Dificuldades de aprendizagem de forma passageira e transtornos de forma permanente. Ok, gente? Então, o nosso foco aqui não é transtorno, né? E sim dificuldade de aprendizagem, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns transtornos, os mais conhecidos, para a gente ter uma noção melhor de como diferenciar um do outro, tá bom? Olha só, o primeiro, dislexia. A dislexia é um distúrbio que afeta o modo como a pessoa processa a linguagem, podendo dificultar a sua leitura, escrita e até mesmo a fala. Por isso, também costuma ter problemas com relação às noções de gramática da sua língua e, consequentemente, da interpretação de texto. Então, gente, a dislexia afeta a consciência fonológica da criança e, por isso, tem essa dificuldade em ler, escrever e outras coisas. Tá bom, gente? Outro transtorno é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né, que a gente bem conhece, que é o TDAH. Então, alunos com TDAH têm dificuldade em prestar atenção na aula e permanecer focados em alguma tarefa. Costumam se distrair facilmente e geralmente têm dificuldades em ambientes escolares muito tradicionais. Então, gente, quais são os três principais sintomas do TDAH, né? É a impulsividade, a hiperatividade e o déficit de atenção. Lembrando que o TDAH ele pode vir de formas diferentes. Tem o tipo desatento, que a criança é apenas desatenta, sem hiperatividade, tá certo? E também tem um tipo combinado, que a criança vem com desatenção e hiperatividade, tá bom? Outro transtorno é a descalculia, tá certo, gente? Então, a descalculia afeta a capacidade de uma pessoa fazer contas. Então, em crianças pequenas, esse quadro pode afetar a aprendizagem de contar e até mesmo reconhecer os números. Já a disgrafia, né? Ela pode estar relacionada ao ato físico de escrever ou a dificuldade com a expressão da escrita.
e nela o aluno geralmente não consegue segurar o lápis corretamente, desculpe, e escrever de forma legível. Mas, gente, lembrando também que pode variar muito. Como, por exemplo, uma vez eu peguei um paciente, né, é, que ele não conseguia escrever de forma adequada e criava aquelas hipóteses, né? Tem disgrafia, tem dislexia, mas e aí? No final, eu descobri que ele só tinha apenas uma falha na psicomotricidade dele. Então, quer dizer, eu peguei um lápis, coloquei um monte de fita isolante, deixei o lápis mais grosso e assim ele conseguiu escrever, pegar no lápis e escrever. Então, quer dizer, ele tinha dificuldade naquela movimentação de pinça. Quando colocou esse lápis mais grosso, ele conseguiu escrever normalmente. Então, quer dizer, não era ali disgrafia, era só uma dificuldade na motricidade, na psicomotricidade dele. Então, é muito detalhe, muito minucioso esse diagnóstico. Tá? E outras características da disgrafia, uma criança com ela tem dificuldade em ficar com a postura normal ao tentar escrever, tensionando a coluna, tá bom? Em organizar seus pensamentos de forma coerente ao escrevê-los e também em manter a estrutura básica de uma frase, fazendo com que ela fique coesa e coerente. Tá certo, gente? E para ficar mais claro ainda, gente, vamos fazer aqui um bate-bola. Olha só, dificuldade de aprendizagem. As causas partem de fatores externos, como metodologia de ensino inapropriada. Então, uma criança que frequentou a sua base de ensino numa escola irregular, que o professor não ajudava, né? Provavelmente mais na frente ela vai ter bastante dificuldade quando for mudar de escola. Tá certo? Outra coisa também, conflitos familiares, como eu já falei, né? Mudanças frequentes de escola, a criança não consegue se adaptar e a partir daí desenvolve outras dificuldades, tá bom? Falando sobre transtorno de aprendizagem, embora os fatores externos também influenciem, né? As causas moram no aspecto biológico por ser um transtorno do neurodesenvolvimento. Dificuldade, atrasos referentes ao processo de aprendizagem, transtorno, discrepância específicas e pontuais, dificuldade de novo, dificuldade em assimilar e acompanhar os conteúdos e, por fim, transtorno, disfunção neurológica de assimilação de conteúdos referentes à escrita, leitura e capacidades matemáticas. Entenderam, gente? Então, gente, isso que eu acabei de colocar aqui é muito importante. Então, presta bem atenção porque confunde muito as pessoas. Olha só, tanto as dificuldades de aprendizagem como os transtornos, a criança não apresenta, tá certo? Atraso na inteligência, ela não tem. Ela só aprende de maneira diferente. Então, eu escuto bastante isso aí no consultório. Os pais dizem o seguinte: "Ah, esse menino é inteligente para coisa que não presta, mas para a escola ele é burro." Usando essas palavras. Ele é burro, ele é lerdo, então prejudica muito a autoestima da criança aí. Então, quer dizer, quando uma criança é rotulada nesse sentido aí, ele já assume o papel de burro, como eles chamam, né? E realmente não se esforça para aprender. Entenderam? Então, como eu falei, uma criança com dificuldade de aprendizagem ou transtorno, ela precisa, às vezes, de mais estímulos. Exemplo, eu estou colocando um jogo de números, tá certo, no celular. E lá ensina como faz contas matemáticas. No celular tem musiquinha, tem cores, né? É algo divertido. Exige aí mais da criança e existe também aí vários estímulos. Diferente do colocar lá no quadro e papel, no quadro e papel. Então, como eu falei, ela aprende de maneira diferente. A inteligência está lá, está intacta. Mas a maneira que ela aprende tem que ser trabalhada, tem que ser estimulada. Olha só, dificuldades de aprendizagem nas escolas, né? Elas costumam aparecer por volta do segundo ano do ensino infantil, tá bom? É nessa fase que se inicia a sistematização e consolidação do processo de alfabetização no ambiente escolar. Então, gente, geralmente, professores, até mesmo profissionais da saúde, eles começam a perceber, a fazer diagnósticos por volta dos 8, 9 anos de idade da criança. Mas por volta dos 4, dos 5, já dá para ter uma noção, já dá para perceber algumas falhas. Agora, é na etapa de alfabetização em si que será exigido mais da criança, né? Como a atenção, como manter a atenção, como a concentração. Por isso que é mais fácil de observar isso aí, tá certo? Então, nesse período aí costuma aparecer e acontecer dificuldades de aprendizagem. Então, se me perguntarem, professor, eu dou aula, eu sou psicopedagogo, se eu notar que na minha sala tem uma criança com dificuldade de aprendizagem, o que é que eu vou fazer? Então, olha só, quando a gente nota essa dificuldade, né, ela deve ser muito bem investigada, primeiramente, né, pois é apenas um sintoma de algum outro problema.
pode ser de origem neurológica, de origem emocional, sociocultural, tá certo? Então, após detectar esse problema, a criança deve ser encaminhada para uma equipe multidisciplinar, ou seja, nem o psicólogo trabalha sozinho, nem o fono trabalha só, nem o professor, nem o psicopedagogo, todo mundo trabalha em conjunto, tá ok? E quanto antes a gente fizer isso aí, melhor ainda, porque olha aqui o próximo slide. Diagnóstico precoce. É muito importante. Para quê, professor? Primeiramente, para evitar rótulos. Porque, gente, vocês não têm noção. Olha só. Eu já vi psicólogos mesmo dizer assim: não coloca não no prontuário desse paciente que ele tem dificuldade, que ele tem transtorno de aprendizagem, porque vamos estar rotulando ele. E nada disso. É justamente ao contrário. Se uma criança tem dificuldade, tem transtorno de aprendizagem, a gente tem que dizer, ó, ele tem dificuldade em tal coisa. Então, professor, se puder ajudar aqui nessas falhas, nessas limitações, vai ser melhor para ele. Rótulo é o pessoal que não sabe que ele tem dificuldade e chama ele de burro, de lerdo, de limitado. Aí sim é rótulo. Tá bom? Então, especificar a condição da criança não é criar rótulo. É deixar claro o problema que ela tem e estar sempre buscando melhorar. Outra coisa também, gente, esse diagnóstico precoce, ele ajuda a evitar consequências de longo prazo, que são as comorbidades. Porque, por exemplo, se perguntar, professor, o que é uma comorbidade? São basicamente problemas que vêm associados a um outro problema. Então, olha só, uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela tem frequentemente a autoestima abalada. Então, pode desenvolver aí também uma timidez excessiva, uma fobia social, pode desenvolver também uma depressão mais na frente, uma ansiedade. Então, precocemente sendo diagnosticado isso aí, é feito todo um trabalho, né? Não só na parte de aprendizagem, mas também na parte de interação e inserção social. Tá ok? E também, sendo precoce, a gente já pode estar encaminhando para outros profissionais, caso seja necessário. Porque, gente, uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela pode também apresentar dificuldades na fala, por exemplo, problemas de linguagem. Então, precocemente, a gente já manda para o fono para ele estimular essa parte aí. Outra coisa legal aqui, ó. Dificuldades de aprendizagem e problemas psicomotores, será que existe alguma relação? Será? Vamos responder aqui, ó. Para quem não tem intimidade com a psicomotricidade, não sabe bem o que é basicamente o seguinte: é uma ciência que busca englobar os aspectos emocionais, cognitivos e motores. O nome já fala, ó, psi, aspectos emocionais da psique humana. O co, da cognição humana, tá certo? O motric é o nosso movimento humano. E idade são as etapas da vida. Questão de prova, viu, gente? A resposta é sim. Quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ela pode sim ter algum tipo de problema psicomotor associado. Inclusive, é bastante comum, gente. Tá show? Então, olha só. Atividades psicomotoras são uma das principais formas de se trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu botei aqui, são as principais, mas são uma das principais, tá bom? Olha só, essas atividades desenvolvem o tônus muscular, equilíbrio, espaço temporal, esquema corporal, dominância lateral, tipo como pular corda, correr, tá bom? Trabalha também as cores, as questões numéricas, a atenção, a concentração e tudo isso aí envolve a aprendizagem como um todo, tá bom? Sem falar também que às vezes é bem mais divertido e causa mais estímulo na criança. E tratamentos, professor? Através de terapias, né? Com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricista, psicopedagogo. Como eu falei, é um trabalho multidisciplinar, cada um com a sua função. Um ajuda o outro, tá bom? E também, em alguns casos, é utilizado medicação. O profissional mais adequado para isso é o neuropediatra. Mas pode ser um psiquiatra infantil ou até mesmo um médico, né? Que pode passar essas medicações aí. No caso de dificuldade de aprendizagem, geralmente, a medicação é usada para tratar alguns sintomas, né? E possíveis comorbidades. Como, por exemplo, como eu falei, a autoestima é tão abalada que pode desenvolver na criança uma possível depressão. Então, a medicação iria agir nesse sentido aí, tá bom? Para tratar uma desatenção extrema ou uma hiperatividade extrema, está mais ligada à parte de transtornos, tá certo? Então, olha só, uma criança que tem TDAH, um exemplo aqui para ficar mais claro, geralmente o neuropediatra ele passa uma medicação para diminuir a hiperatividade, para acalmar um pouquinho, e também passa uma medicação para estimular, que no caso a gente conhece hoje em dia como a Ritalina,
Então a criança começa a ter mais foco, melhora a atenção, a concentração e, consequentemente, diminui a hiperatividade e melhorando a atenção, melhora o ensino-aprendizagem da criança. Então é isso, gente. Eu deixo aqui para vocês o espaço aberto para qualquer dúvida, qualquer pergunta ou qualquer testemunho. Como eu sempre falo, aqui não é igreja, mas está aberto para todo mundo contar suas experiências de vida, experiências profissionais. Tá certo? Espero que tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser. Bons estudos.